pessoal, vamos começar aqui uma série de vídeos sobre formação humana. E para começar essa série, do que iremos falar, né? Do que se trata a formação humana? Quando falamos de formação seria o ato ou efeito de dar forma a algo. E falando de formação humana, seria então dar a forma ou formar um ser humano. Mas por que eu preciso de uma formação humana? Eu já não sou um ser humano? Então, obviamente, quando a gente fala de formação humana, isso é algo além de uma característica material. É algo além de uma característica corporal. Se nós recorrermos à metafísica de Aristóteles, metafísica é uma das disciplinas da filosofia, forma é, de certo modo, a definição conceitual, né? O ser das coisas. Ou seja, né, formação humana refere-se ao tornar-se homem, tornar-se um ser humano, tornar o que é, dar a forma, tornar o que é, né? De novo, algo muito além da característica corporal. Não estamos falando de nada material. Se nós pensarmos em outros tipos de formação, né? Pensarmos, por exemplo, na formação intelectual. Se eu falar para vocês o que é formar um médico, formar um médico é dar, né, toda a educação, tanto teórica quanto prática, técnicas, práticas, para a pessoa chegar a ser um médico e atuar como médico. Formar um engenheiro, também, dar todas as teorias da engenharia, a base de cálculos, as práticas, né, o exercício da profissão, para que a pessoa possa então exercer o ofício de engenheiro. Agora, quando eu falo em formar um ser humano, poderíamos pensar, mas eu já não sou um ser humano? Eu já não vivo como um ser humano? Eu já nasci humano e vou morrer humano? Então, o que é formar um ser humano? Obviamente, existe algo mais. Existe algo que eu preciso adquirir para, assim, me tornar um ser humano completo. Bom, começando pelo que não é. No caso, a formação profissional, como já foi dito aqui. Cada um tem uma profissão diferente, cada um tem uma formação diferente sobre o que vai exercer dentro da sociedade. Não daria para considerar como uma formação humana, né, algo incomum a todos os seres humanos se cada pessoa trabalha numa área diferente, em aspectos diferentes. Então, a formação humana não é como a formação profissional. Outras pessoas podem confundir a formação humana com a formação cultural. Eu já adianto, vamos ver que a formação cultural ela é muito importante para a formação humana. E isso vai ser discutido mais para frente em outro vídeo. Mas cada pessoa tem os seus costumes, a sua cultura, né, os seus modos de vida. E isso também difere uma pessoa da outra. Não daria para dar uma formação cultural igual para todos os seres humanos. Formar o ser humano vai muito além disso. A formação cultural, mais uma vez, ela é muito importante. Ela ajuda na formação humana, mas também ela distingue. Quando eu falo de formação humana, seria um aperfeiçoamento para todos os seres humanos, inclusive de diferentes culturas. Então, o que seria a formação humana? Todos nós, ao longo da vida, temos diversos questionamentos. Alguns desses questionamentos precisam, né, da formação humana para serem respondidos em suas totalidades. Por exemplo, por que o outro ser humano merece o meu respeito? Por que eu preciso respeitar o ser humano?
se pararmos para responder essa pergunta, ela é muito mais complexa do que aparenta. Podemos pensar que eu respeito outra pessoa por questões de educação, eu respeito outras pessoas porque eu preciso viver numa sociedade que todos se respeitem, senão a sociedade não irá fluir de maneira adequada, mas existe uma resposta muito mais profunda e que embasaria muito mais o respeito ao outro do que simples razões práticas. Um outro questionamento: por que ser ético se eu sou livre? Por que ser uma pessoa que segue princípios morais se eu sou livre? Ou, para seguir princípios morais, eu estaria abrindo mão da minha liberdade? Aliás, a outra pergunta seria: o que é a liberdade? O que é ser livre? Até que ponto existe a liberdade ou não no ser humano? Outro questionamento: qual a finalidade do trabalho? Será que o trabalho é só algo para ganho financeiro? Eu só trabalho para no final do mês receber o dinheiro para pagar as minhas contas? E falando em trabalho, como lidar com as minhas falhas no dia a dia, com os meus erros? E também relacionado a erros, relacionado a falhas, ou não, algo que aparece na nossa vida e que aparece na vida de todos, como lidar com o sofrimento? Inevitavelmente, a essa pergunta segue uma outra: como lidar com a morte? São questões profundas, questões que precisam ser respondidas e que a base para responder essas questões está na formação humana. A formação humana que vai ajudar a embasar as respostas para todos esses questionamentos que aparecem na vida de todos. Então, como eu falei, a formação humana, ela abre o caminho para nos tornarmos seres humanos completos. Por quê? Por que ela abre esse caminho? Por que seres humanos completos? Porque nós nos tornamos cientes do nosso papel perante o outro. Não só perante o outro, mas perante nós mesmos. Qual é o nosso papel? E a formação humana fundamenta de forma sólida a dignidade humana. Vamos falar rapidinho sobre esses dois tópicos. Primeiro, cientes do nosso papel perante o outro e ciente do nosso papel perante nós mesmos. Quando temos uma formação humana, nós passamos a buscar a finalidade última nas nossas ações e também fundamentar dessa forma as nossas decisões. São ações e decisões fundamentadas em algo mais profundo, em algo concreto, em algo comum a todos os seres humanos. Por exemplo, se pegarmos uma daquelas perguntas que eu acabei de falar, qual a finalidade do trabalho? Será que o trabalho é apenas algo para ganho financeiro? Se eu entendo, e quando eu falo entender, eu estou dizendo aqui de usar a minha inteligência. Se eu entendo o que é o trabalho, se eu entendo também, falando de ganho financeiro, qual é a real finalidade da economia para toda a sociedade, se eu tenho esses conceitos claros, fundamentados, eu vou, na minha vida, no meu dia a dia, buscar um trabalho de qualidade, cada vez com mais qualidade. Eu vou, através do meu trabalho, prestar um serviço ao outro, através desse papel que é desempenhado na sociedade. Através do meu trabalho eu vou me desenvolver, eu vou desenvolver as minhas capacidades e me desenvolver como pessoa também. E também vou buscar valorizar o ser e não o ter. Inclusive em relação às outras pessoas. Eu vou olhar o outro como alguém que é, como o que ele é, e não a começar, ou não continuar, a classificar as pessoas ou olhar para as pessoas baseado no que elas têm, e sim no que elas são. Por isso que, sim, a formação humana nos deixa ciente do nosso papel perante o outro e perante quem nós somos. Um outro ponto
que eu falei que a formação humana fundamenta a dignidade humana. A partir do momento que eu entendo o que o ser humano é e, por causa disso, como ele deve ser tratado, eu passo a respeitá-lo. Passo a respeitá-lo pela sua natureza. Não é só uma questão de um sentimento bom, não é questão de eu ser bonzinho, não é questão de eu ter sido educado, de ter princípios de educação, mas é algo que eu faço porque pede a dignidade do ser. A sua natureza pede aquela postura perante a outra pessoa. Isso é algo muito mais sólido, muito mais profundo. Esse assunto também é um assunto muito importante que nós vamos tratar de uma forma mais aprofundada em outro vídeo. Já deixo aqui para vocês, né? Mas percebam como a formação humana me dá uma base sólida. Ou seja, por isso, como eu já falei, a formação humana nos permite ser seres humanos em plenitude. Mas, né, como eu havia falado, é algo que eu preciso adquirir. Nós nascemos seres humanos do ponto de vista corporal, material, mas eu ainda tenho muito, né, o que crescer para me tornar um ser humano em plenitude. E faz parte da nossa natureza buscar esse desenvolvimento. Né? Nós queremos nos desenvolver como seres humanos. Bom, e quem não busca? Quem não busca formação humana por diversos motivos, quem não tem formação humana, né? Quem não se desenvolve nesse sentido, não é ser humano? Não chegará a ser ser humano? Não é isso. A ideia não é essa. Um exemplo, talvez, para ficar mais claro, né? Um exemplo da natureza. Se olharmos, por exemplo, para a espécie dos sapos. O sapo, né, no seu ciclo reprodutivo, bota ovos, dos ovos saem girinos, e os girinos se transformam em sapos, né, e depois sapos adultos. Faz parte do desenvolvimento do sapo essa metamorfose, essa transformação. O girino vira sapo. Ele é diferente do sapo, mas não é um outro animal, não é outra espécie. Né? Alguns desses girinos não vão chegar a se desenvolver como sapos, vão morrer aí no meio do caminho por diversas razões, predadores, e nunca vão chegar a serem sapos adultos. Mas não é porque ele parou no meio do caminho que o girino é outro animal, virou outro animal. Ele é sapo, né? Mas precisa passar por essa transformação. É um exemplo muito básico para mostrar que não existe, não é uma outra espécie, não é um outro animal. O homem também, ele pode se desenvolver em sua plenitude. E, infelizmente, muitos ficam pelo caminho. Né? Agora, por quê? Por que muitos ficam pelo caminho? Por que a formação humana não é buscada por todos? Me ocorre agora 3 razões. A primeira, falta de oportunidade. A segunda, falta no estudo adequado. E a terceira, muito importante, a falta de comprometimento. Então vamos analisar cada uma delas. Primeiro, falta de oportunidade. Por que falta de oportunidade de crescer em formação humana? Faltam cursos que tratem a respeito do tema, cursos de formação humana. E mesmo os cursos existentes, talvez não seja tão simples assim o acesso. Questão, né, de como participar desses cursos, tempo para se dedicar, questões também financeiras, né, custo, tudo isso acaba limitando a oportunidade de participar de um curso de formação nesse sentido, uma formação mais ampla. E muitas pessoas também, mesmo que tenham acesso, podem pensar, olha, existem outras formações mais importantes. Então, por que eu vou dedicar o meu tempo para fazer um curso de formação humana se eu tenho aqui que me dedicar ao crescimento da minha profissão, ao crescimento profissional? E, de novo, né, é uma falha, é uma falta de entender qual é a importância e o que é a formação humana, porque isso vai me permitir
tomar decisões mais concretas, mais seguras na minha vida. E também falta de entendimento de princípios. Uma pessoa pensa, eu vou me dedicar à minha vida profissional, ao estudo da minha carreira, ao estudo da minha profissão, porque é isso que vai pagar as minhas contas no final do mês. Eu crescendo profissionalmente, eu vou ganhar mais, vou ter mais dinheiro, vou poder, né, ter uma vida mais prazerosa, digamos assim. Só que muitas vezes a pessoa no final, com o passar do tempo, com o passar dos anos, né, acaba quebrando a cara. Por quê? Faltam bases para entender coisas que acontecem no dia a dia, ou decisões mais profundas. Ou como, por exemplo, a questão, nós já falamos, a questão do sofrimento. O sofrimento ele aparece na vida humana independente de posição social, independente de nível intelectual, digamos assim, independente de formação profissional. E como lidar com o sofrimento, como entender o sofrimento. Algo que eu preciso da formação humana. Tema que também vamos abordar aqui, né, nessa série de vídeos. Um outro ponto seria a falta de estudo adequado. Agora, podemos nos perguntar, o que eu preciso estudar para a formação humana? Se a formação humana é algo mais profundo, se a formação humana é algo que vai até as últimas causas, a análise mais profunda da realidade, eu preciso algo que me dê bases sobre o ser humano, bases sobre o que o ser humano é, em comum com todos os seres humanos existentes, passados e futuros. Ou seja, eu preciso de algo que me leve ao conhecimento das causas últimas e mais profundas da realidade universal. Ou seja, né, eu preciso chegar até a natureza do ser humano. Causas últimas e mais profundas. Qual é a natureza do ser humano? E essas causas da realidade universal. Porque elas competem a todos os seres humanos, independente de cultura, independente de local, independente de tempo. É algo que compete a todos, já que eu busco uma formação humana. Por isso que a grande ciência que vai nos ajudar na formação humana é a filosofia. Agora, filosofia, muitas pessoas têm um certo preconceito ao ouvir esse termo, né? Primeiro, o que é filosofia? As pessoas hoje, muitas, não entendem o que é filosofia. Será que a filosofia é algo que eu perco meu tempo pensando em coisas supérfluas? Bom, se fosse isso, nós estaríamos procurando justamente algo profundo, né? Então, se fosse isso, a filosofia não nos ajudaria. Outras pessoas podem questionar, mas além do que é a filosofia, quais são os seus princípios? Qual é o seu método de trabalho? Como a filosofia funciona? O que é fazer filosofia? E depois, a filosofia, eu falei, né, é uma ciência que nos ajuda, mas a filosofia, ela é ciência? Né? Ou é uma questão de opinião? Filosofia não é algo pessoal, não é algo variável, porque eu falei de buscar uma realidade universal, mas a filosofia ela não é universal, a filosofia ela não é variável, cada um não tem a sua filosofia. Então são questões que precisamos entender, né, o que é a filosofia, como funciona a filosofia, de uma forma real e não baseada em preconceitos ou em conceitos superficiais do que é a filosofia. E o terceiro ponto? Falei, o primeiro ponto, porque as pessoas não buscam a formação humana. Primeiro ponto, por falta de oportunidade de cursos a serem oferecidos ou até por achar que não vale a pena dedicar tempo a isso. O segundo ponto, por falta de estudo adequado, então falta do conhecimento de quais bases buscar, e eu já adianto que essas bases estão na filosofia, que é algo racional. E o terceiro ponto,
que, na minha opinião, é um dos mais importantes, é a falta de comprometimento. Não adianta eu ter oportunidades, não adianta eu ter bases adequadas se eu não tenho comprometimento. Se eu entendo o que é o ser humano e como eu devo agir em relação a mim e ao outro, é possível que no final desse entendimento eu tenha que mudar algumas posturas, que eu tenha que mudar algumas atitudes. E toda mudança custa. Custa esforço para mudar, não é fácil. Além do que, custa abrir mão do próprio orgulho, de assumir que eu tenho que mudar. Isso custa, isso dói. Por isso que eu falei anteriormente que a formação humana ela abre o caminho para nos tornarmos seres humanos completos. Não adianta horas e horas, meses de estudo de formação humana apenas se eu não me comprometer. Sócrates dizia que todas as virtudes estão no conhecimento. Ninguém erra voluntariamente, mas por ignorância. De certa forma, Sócrates tem razão. Eu preciso ter uma base, eu preciso ter um estudo, eu preciso ter um conhecimento adequado. Isso vai fundamentar as minhas decisões e vai me encorajar a mudar algumas posturas, a mudar algumas atitudes. Mas eu preciso estar disposto também a seguir esse caminho. Eu preciso escolher. Não é só uma questão de conhecer, que é fundamental, é o início, mas eu também preciso escolher. Dizia Descartes, quanto mais claramente uma alternativa apareça como verdadeira, mais facilmente se escolhe essa alternativa. Por isso o conhecimento é importante. Quanto mais as coisas se tornam claras, mais fácil eu vou aderir a essas ideias. Por isso é importante a clareza, é importante o estudo e que tudo isso seja fundamentado, não só uma questão opinativa, mas uma questão baseada em raciocínios, numa estrutura sólida. Por isso, sim, eu preciso do conhecimento, como dizia Sócrates, mas, novamente, eu preciso ter a disposição para mudar algumas atitudes. E para isso eu preciso escolher. Sem essa disposição, onde a razão deveria influenciar a minha vontade, sem a disposição, eu acabo me convencendo de outras formas de pensar. E aí eu ajusto a minha consciência à realidade, passando a justificar, inclusive passando a racionalizar, buscando razões das minhas ações e do meu comportamento. Ou seja, em vez da minha razão influenciar a minha vontade passa a formar a minha razão, formar os meus argumentos. Eu começo a me justificar e me convencer. É justamente o contrário. É aquela história, quem não vive como pensa, pensa como vive. Por isso que muitos perguntam, né, como pode tal pessoa roubar ou tal pessoa ser tão desonesta e dormir à noite, ter a consciência tranquila. Porque a pessoa acaba desenvolvendo mecanismos onde ela vai se justificando e racionalizando suas ações e o seu comportamento, deixando a sua consciência tranquila. Não é mais a razão onde eu entendo de uma forma concreta o que é a desonestidade, por que isso lesa o outro ser humano de uma forma sólida, racional, e essa razão vai influenciar minha vontade e eu vou buscar sempre ser uma pessoa honesta, mas não, eu, sendo desonesto, vou criar mecanismos para entender até a necessidade, entender de uma forma falsa, de uma forma distorcida, a necessidade que sim, eu devo roubar, eu devo ser desonesto, por várias razões.
percebe isso é muito comum. Eu dei um exemplo, o exemplo da honestidade, da desonestidade. Mas isso acontece muitas vezes ao nosso redor e até na nossa própria vida, onde acabamos nos justificando. E a vontade influencia a nossa razão quando deveria ser o contrário. Então, quem não vive como pensa, pensa como vive. Resumindo, gente, a formação humana ela abre o caminho para nos tornarmos seres humanos completos, seres humanos em plenitude. Por quê? Porque ela nos deixa ciente do nosso papel perante o outro e perante nós mesmos, buscando então a finalidade última nas nossas ações e nas nossas decisões. Também ela abre esse caminho porque fundamenta a dignidade humana. Passamos a olhar para o outro ser humano como realmente ele é. Essa formação humana, ela pode não ser buscada por diversos motivos. Primeiro, uma falta de oportunidade. E aqui eu apresento para vocês uma oportunidade, né? Eu vou fazer essa série de vídeos com vários temas de formação humana. Tá? Temos a oportunidade da disponibilidade via web, da gratuidade, né, do YouTube. Agora tem a questão do tempo. Prometo que não vão ser vídeos longos, ao redor de meia hora, mas eu preciso dedicar o tempo não só de assistir o vídeo, mas pensar, né, tirar decisões que vão influenciar a minha vida e vão me tornar uma pessoa melhor. O outro ponto é a falta de estudo adequado. Então eu preciso entender princípios, né, de filosofia, o que quais são esses princípios, já que precisamos usar aqui razões racionais que fundamentem, né, toda essa universalidade dos princípios que vamos tratar aqui. Já adianto que nosso próximo vídeo vão ser esses princípios de filosofia. E o comprometimento. Eu preciso estar ciente que uma coisa ou outra vai me incomodar. Vai me incomodar porque pode me custar esforço e pode ferir o meu orgulho. Eu preciso ter a disposição de rever os meus conceitos e tomar mudar algumas condutas, né? Ter claro que eu preciso de um crescimento como ser humano. Todos nós precisamos. E esse crescimento ele vai se estender ao longo da vida inteira. Ninguém vai se tornar um ser humano perfeito, mesmo ao chegar ao final da vida. Sempre tem algo que podemos crescer. Sem essa disposição, essa vontade de ser melhor, o nosso estudo não é sincero. Por isso, né, precisamos abrir mão de vaidades e querer sair da zona de conforto. É muito melhor, é muito mais gostoso, é muito confortável ficar como estamos. Crescer custa. A metamorfose custa. Não só um gasto energético, mas gasto também de abrir mão de conceitos, de vaidades e do orgulho. Por isso muita gente fica pelo caminho. Como dizia Albert Camus, o homem é a única criatura que se nega a ser o que é. Nós preferimos ficar neste estado do que esforçar para ser melhor. O homem é a única criatura que se nega a se tornar um ser humano completo, em plenitude. A gente pode terminar esse vídeo pensando, né? Eu entendo a importância do crescimento como ser humano e eu estou disposto a enfrentar minhas certezas e os meus comodismos. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.